notice some of the Bem-vindos a todos. Eu quero que vocês estejam vendo as opções e selecionar o idioma que preferem para a nossa conversa de hoje, seja inglês, português ou espanhol, e eu vou pedir a ele de compartilhar essa mensagem também. Bem-vindos, boa tarde, boa noite. Se gostariam de acompanhar em espanhol o nosso webinário, selecionem, por favor, a opção espanhol ou Spanish. E se estão usando o dispositivo móvel, deverão selecionar dos 3 pontos na parte inferior à direita, selecionando a opção da sua língua. Para selecionar esta mensagem em português. Welcome everyone as you're joining. We're so grateful that you've decided to spend. Boas-vindas, bem-vindos a todos e todas. Estamos felizes de poder ter esse diálogo com vocês todos hoje à noite, enquanto procuramos entender exatamente o que o Papa Francisco está nos convidando a fazer. Eu peço que todos selecionem a língua na qual preferem. Eu sou Casey Stanton, sou uma das co-diretoras do grupo Diáconos Discernindo, e eu estou muito entusiasmada desta experiência na qual o Papa Francisco nos está convidando. Eu acho que a parábola do rei que convida os convidados a um banquete, alguns ouvem esse convite e as pessoas dizem, eu estou ocupado, não sei se vou chegar à festa, e o rei responde dizendo, vai e procura as outras pessoas que estão nos caminhos e nas ruas e convidem eles a vir à festa que estamos organizando. Eu não sou nenhuma especialista nos sínodos e parte do nosso trabalho como diáconos do discernimento é ter a ajuda dos teólogos, os especialistas que sabem como podemos receber este convite, como devemos nos preparar e como devemos nos vestir para este banquete, o que deveríamos oferecer enquanto convidados a este banquete. Eu vou apresentá-los daqui a uns momentos e só uma última indicação. Eu espero que estejam todos nos acompanhando hoje à noite. O formato para hoje à noite será ouvir de cada um dos nossos palestrantes. Eles participarão de um diálogo entre eles e teremos também a possibilidade de ter perguntas e respostas, começando às 8h da noite, horário de Miami. Eu peço que nos acompanhem também para poder participar desse diálogo com as suas perguntas aos nossos palestrantes. Peço também que lembrem de se conectar à língua da sua preferência. Lembrem também que podem acompanhar as legendas. Se tem algum problema, peço que também enviem uma mensagem ou para mim ou para ele, a outra pessoa que está dirigindo o nosso encontro hoje à noite, e poderemos, desta maneira, ter ajuda. E eu vou pedir também que comecemos com um momento de oração, como fazemos sempre nessas reuniões, pela minha companheira nesse trabalho, por ele Hidalgo. Bem-vindos, bem-vindas. Começaremos hoje à noite com uma oração para o Sínodo, que convida o Espírito Santo de estar conosco, dentro de nós, para que sejamos uma comunidade de graça. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Estamos ante Ti, Espírito Santo, nessa reunião no Teu nome.
só contigo para que nos guies. Está conosco nos nossos corações. Ensina-nos o caminho, como devemos procurar esse caminho. Somos pecaminosos, não deixa que a nossa ignorância nos leve no caminho errado, nem que a parcialidade influencie as nossas ações. Deixa que nós achemos em Ti a nossa unidade para que viajemos juntos à vida eterna e não perdamos o caminho da verdade nem do que é certo. Tudo isso pedimos a Ti que estás em todo tempo e em todo lugar, na comunhão do Pai e do Filho, para sempre e sempre. Amém. É meu grande prazer apresentar a nossa moderadora hoje à noite, Kim Smolak. Tem trabalhado muito para incrementar a participação dos laicos, incluindo a participação das mulheres do nosso grupo, promovendo a responsabilização nos recursos humanos, no desenvolvimento, no capítulo de Estados Unidos da nossa igreja. Kim tem mostrado ser uma líder dinâmica para o desenvolvimento de líderes, a justiça social e o desenvolvimento da comunidade. Ela se formou como doutorada na Universidade de Santo Tomás de Minneapolis, Minnesota, aqui nos Estados Unidos, e a sua dissertação foi na justiça racial no mundo do trabalho e o desenvolvimento de trabalho no contexto católico. Obrigada, Kim. É um enorme prazer acompanhar esta reunião e fico muito entusiasmada pensando na esperança que este sínodo representa para mim. Já a conversas como estas estão nos inspirando e acredito que é um sinal de muita esperança. Gostaria só repassar como será o nosso trabalho hoje à noite. Apresentaremos aos nossos panelistas, cada um deles poderá compartilhar o seu conhecimento sobre o sínodo e a sinodalidade, o que é esta sinodalidade e por que nós estamos enfocando nisso como igreja, qual é o contexto teológico deste momento e como já vemos a sinodalidade viva nos Estados Unidos dentro da nossa igreja. Depois da apresentação pelos nossos palestrantes, haverá uma chance de um diálogo entre eles e nos últimos 30 minutos teremos a possibilidade de responder às suas perguntas. Gostaríamos de ter um momento e pedimos que esperem até esse momento, esses últimos 30 minutos para poder responder às perguntas que vocês tenham. Sem mais, gostaria de apresentar aos nossos convidados, começando com Kristen Colbert, que nos acompanha desde Minnesota. Kristen descobriu o seu amor, o seu entusiasmo pela teologia, trabalhando na Belize, antes de fazer um mestrado em divindade na escola de Yale. Seu trabalho de doutorado se concentrou na teologia sistemática, com ênfase na eclesiologia. Sua dissertação examinou a relação entre a capacidade da igreja de falar no contexto moderno. Ela participa do diálogo católico reformado nos Estados Unidos e foi recentemente nomeada para a Comissão Teológica da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos e participou da abertura do Sínodo atual no mês passado em Roma. Rafael Luciani nos acompanha hoje desde Caracas, Venezuela. É um teólogo leigo venezuelano e um dos principais especialidades na sinodalidade. Ele é atualmente nomeado perito da Comissão Teológica da Secretaria-Geral para o Sínodo dos Bispos. Também é perito do Conselho Latino-Americano dos Bispos e membro da equipe consultativa teológica da presidência da CLAR, a Confederação Latino-Americana de Religiosos e Religiosas. E neste
na equipe consultiva teológica da presidência da CLAR. Finalmente, ele está conosco também, Hoffman Ospino, de Massachusetts. Ele é colombiano, onde fez estudos de graduação em filosofia, mestrado em teologia com concentração em história da igreja e doutorado em teologia e educação pela Universidade de Boston. Sua pesquisa explora o diálogo entre fé e cultura e o impacto deste intercâmbio na educação teológica, a catequese e ministério católico. Ele tem sido o principal pesquisador de vários estudos reconhecidos nacionalmente sobre como a presença católica hispânica está transformando paróquias, escolas e organizações. Ele é autor de mais de uma dúzia de livros, orador frequente em eventos nacionais e internacionais e ativamente envolvido em projetos ministeriais em várias partes dos Estados Unidos. Com toda esta contribuição desses especialistas, começaremos agora esta belíssima oportunidade sobre o sínodo. E será Christian que começará esta parte do evento. Obrigada. Eu estou tão feliz de estar com vocês hoje à noite. Agradeço a sua presença aqui. Este momento é especial, porque é uma expressão da sinodalidade, uma maneira de aprender juntos. Para começar, gostaria de falar sobre alguns dos aspectos mais abrangentes do que é a sinodalidade e por que o Francisco está nos chamando a isso. Então, vamos fixar um pouco o contexto. O que é um sínodo? Esta palavra é uma palavra pouco conhecida para muitas pessoas, mas os sínodos são uma parte reconhecida e histórica da nossa vida da igreja. Estamos falando aqui de nos juntar para orar, para pedir, discernir a vontade de Deus para a nossa igreja. Sim, da palavra grega da palavra para caminho. Então, isso tem a ver sobre como caminhamos juntos, guiados pelo Espírito. O Papa Francisco, desde o quarto século, já entende que a igreja e o sínodo são sinônimos e que a igreja não é outra coisa mais do que o trabalho junto e o caminhar juntos. Historicamente, temos falado do sínodo como uma reunião de bispos. Muitas vezes eram reuniões regionais, onde os bispos de uma região se reuniam para falar sobre o futuro da igreja, a saúde e a unidade da igreja. Agora, embora esse significado seja um significado histórico, está muito conectado à história do Concílio do Vaticano II e certamente a preocupação de Francisco também está relacionado a isso. Rafael falará sobre isso na porção dele. Mas eu gostaria também mencionar como a experiência do Vaticano II. Eu fico muito entusiasmado ao falar sobre Vaticano II, porque tem tantas coisas interessantes e importantes que começaram. Nesse ano, houve um adornamento, uma atualização da igreja multidiversa e num diálogo com o mundo moderno, contemporâneo. E isto significou também uma mudança uma contextualização. Criaram-se muitos documentos belíssimos, documentos que tinham a ver com quase cada vida da igreja naquele momento. Uma parte do que fez que o Vaticano II foi um momento de tanta renovação foi porque reuniu o grupo maior e multicultural. Os concílios prévios tinham sido principalmente bispos europeus. Então, o Vaticano II foi realmente a primeira vez que reuniu-se a Igreja Mundial. Isto é importante pelo seguinte motivo. Embora vemos todas essas reuniões formais para preparar esses documentos, os bispos do mundo inteiro estavam reunidos em Roma e não só trabalhavam e oravam juntos, mas
viviam juntos, tomavam um café e viajavam nos ônibus juntos. E nessas interações informais, os bispos falavam entre eles sobre o que estava ocorrendo nas dióceses deles, quais eram as preocupações nas suas paróquias e nas suas igrejas. E entre os caputinos e as viagens de ônibus e nos caminhos que eles faziam juntos, estes bispos chegaram a entender que as preocupações particulares deles não eram as únicas preocupações ou as mais importantes. Entenderam também que as perguntas que eles tinham não eram as únicas perguntas que existiam para a Igreja Mundial. Nessa experiência de se entender e se ouvir, começaram a ver o mundo de uma maneira nova. Eu li muitos livros sobre o Vaticano II e uma das melhores observações foi de um bispo irlandês que escreveu que, por meio da experiência do Conselho, ele chegou a entender realmente o que significa dizer que Cristo é o Rei do mundo. No Vaticano II, vemos esta experiência de aproximação, de ouvir e entender bispos que não estão pensando já num plano teórico, mas estão procurando colaborar uns com outros. E no momento de chegar à conclusão do Concílio Vaticano II, o Papa João VI queria manter essa unidade e essa renovação que tinha animado o Concílio do Vaticano II. E ele instituiu uma reunião periódica, regular dos bispos. Isso é importante hoje porque dos primeiros momentos para que o Papa Francisco começou a falar do momento da sinodalidade foi no 2015, quando ele deu uma palestra muito importante comemorando o aniversário dessas ações de Paulo VI. E falando sobre a importância dos sínodos, Francisco chamou a igreja de invertir a pirâmide, onde a parte mais do cima da pirâmide está na base, e ele fala sobre uma igreja que estaria escutando ao resto da igreja, realmente tendo um diálogo significativo e importante. Um sínodo sobre sinodalidade parece uma coisa muito abstrata e até técnica. A razão pela qual o Papa Francisco nos chama para esta reunião é porque ele considera que uma igreja que escuta, uma igreja onde há uma inclusividade, uma inclusão radical e uma participação radical e um reconhecimento radical também da obra do Espírito. E, historicamente, Francisco não está criando uma coisa nova, não está inventando, está chamando a igreja a ser uma versão mais autêntica do que ela do que ela já é. Francisco não enfatiza tanto o substantivo sínodo, mas no adjetivo sinodal. Ele quer que a igreja tenha uma experiência onde haja uma conversão de toda a igreja, como uma igreja que escuta, que ouve. No tempo que eu estive em Roma, a pergunta central do sínodo foi o que o Espírito Santo nos chama a fazer hoje, aqui e já. E como é que nós podemos nos encontrar uns com outros num encontro radical para saber o que o Espírito nos está dizendo. A beleza desta sinodalidade, então, é uma conversão desta maneira de ser uma igreja. E a beleza também é o simples que resulta numa reunião de 5 dias. A parte mais importante foi quando o Papa Francisco pediu que todos se reunissem em grupos de 12 pessoas, e cada um de nós tivemos 3 minutos para explicar o que achávamos que o Espírito Santo chamava que seja a missão da igreja hoje. Eu acho que o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é o que isto nos diz sobre o momento
e este chamado a uma igreja sinodal. Aqui vem algumas fotografias, os bispos que se reuniram, aqui vemos dentro, e aqui uma fotografia que eu gosto muito, o ônibus que levou os bispos à reunião, onde se fazia realmente o trabalho. E aqui temos outra imagem da minha reunião em Roma, em outubro. Cada um de nós tivemos 3 minutos para falar sobre o que achávamos que era o chamado do Espírito Santo. O cardeal de Filipinas estava conosco nesse grupo. À minha esquerda, haviam 3 mulheres jovens, entre 18 e 25 anos de idade, porque o Papa Francisco chamou a uma comissão de jovens a participar também desse sínodo. E gostaria de mencionar um pouco esse logotipo, porque eu acho que o logotipo nos comunica muito. O Ligo não diz sínodo de bispos, dos bispos. Não foi um sínodo dos bispos só, foi um sínodo realmente da igreja toda. É um sínodo que durará, que será de 2021 a 2023, 2 anos. Não quero que fiquem com medo, mas já estamos nesse momento sinodal, nesse processo de 2 anos, que, na verdade, não acaba com um ponto final. É um processo contínuo de aprender e de redescobrir o que significa ser a igreja. É diferente quando passamos 2 anos numa experiência. Aqui não estamos procurando escrever documentos, estamos procurando escutar e ouvir, entender qual é a missão da nossa igreja. A imagem também procura mostrar a inclusividade radical do momento sinodal. Com isso, volto a Rafael. Yes, well, thank you so much, Christian, because Muito obrigado, Christian, porque você mostrou muito bem o que é o sínodo e quais os fundamentos do segundo conselho, porque muitas pessoas estão perguntando que ideia é essa de sinodalidade, de onde ela vem? Isso vem do Papa Francisco? Como é que a gente entende isso? Então eu creio que quando o Papa Francisco disse que nós estamos buscando um modelo de igreja para o terceiro milênio, nós estamos falando muito mais do que simplesmente de uma simples reunião ou de um simples ajuntamento. Isso tem a ver com como nós visualizamos essa igreja e como nós avançamos em direção a isso e vivemos essa forma de reforma institucional, também uma conversão pessoal e espiritual. A gente não pode ter essas duas correntes separadas, porque a mentalidade é sempre de conversão e reforma das instituições. Então, como a gente compreende isso na prática, uma política de vida que precisa ser renovada? A primeira coisa é a gente precisa ouvir. A gente ouve a palavra escuta tantas vezes, mas quando a gente vê isso relacionado à sinodalidade, é um pouco diferente. O Papa diz que se trata de uma escuta recíproca, em que todas as pessoas têm algo a aprender. E o que isso quer dizer é, eu aprendo algo que eu não sabia e sempre que eu aprendo de outra pessoa. Então a gente sempre tem uma forma de se relacionar com o outro, uma forma de se abrir para o outro, para poder ouvir e aquilo afetar a minha vida na igreja. Então, a escuta não se trata apenas de ouvir. No concílio, nós ouvimos uma palavra muito bonita quando falamos dos relacionamentos dos religiosos, os bispos, o Papa. Na Magenta 32, nós falamos da necessidade mútua entre nós. Nós não somos objetos que estamos usando uns aos outros, nós somos sujeitos. E nós juntos nos conformamos como povo de Deus, como uma totalidade. Portanto, cada um de nós tem uma contribuição para o todo. E apenas contribuindo para esse todo que nós podemos dizer que somos igreja. Igreja como um povo.
Então nós precisamos entender uma forma de se relacionar um com o outro. Uma segunda coisa que é importante entender, e a Kristen estava falando sobre isso, é importante entender que se trata de uma forma mais completa de ser igreja. O Papa Paulo VI, na segunda sessão do concílio, disse que nós precisamos procurar uma forma mais completa de sermos igreja. A igreja está sempre em um estado de renovação, um estado permanente de renovação. No concílio, foi dito muito claramente que a igreja está em permanente reforma para ser fiel a Cristo e não simplesmente ter uma organização, uma estrutura organizacional melhor, mas ser fiel a Cristo. E essa é algo muito claro que foi dito no concílio. Se nós estivermos abertos à renovação da igreja, podemos falhar na nosso seguimento a Cristo. Talvez o que de mais importante nós vimos desde o concílio foi que, pela primeira vez, não apenas a igreja, de forma abstrata, não só os bispos, mas todas as dioceses no mundo estão sendo consultadas. E que houve uma renovação eclesiástica na qual nós temos que participar. Às vezes, falamos muito reclamando sobre a igreja e é verdade que a igreja deve ouvir as nossas reclamações, mas a maneira na qual pode se introduzir isto é por meio deste caminho sinodal de 2 anos, essa experiência sinodal. E devemos entender que esta é a primeira vez onde o sínodo tem teólogos e leigos canônicos no Conselho dos Bispos. Aqui nunca houve isso antes. E não só trata-se dos bispos que estão repensando a renovação da igreja, mas todos nós participando de um diálogo onde entende-se o que é necessário hoje. Lembro de o bispo Schmidt, que fez um chamado no Conselho 2 e que lembrou-se no sínodo que os bispos deveriam não só ouvir como sujeitos externos, mas junto com o povo, acompanhando o povo. E essa é uma mudança que precisamos. Caminho, uma experiência sinodal será real quando os leigos, os religiosos e os bispos trabalhem juntos. E esta é uma oportunidade para criar este novo modelo eclesiástico. E o interessante foi que no documento preparatório e no Vademecum houve um convite que, se na sua diocese ou na sua comunidade o processo não está funcionando, pode mandar a sua própria contribuição à Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos. Isto é muito importante, porque muitas pessoas podem dizer: eu fiquei desapontada porque na minha diocese eu não sou escutada ou eu não vejo nenhuma mudança, nada que está acontecendo. E isto é precisamente porque o Papa quer reconfigurar e procurar um novo modelo de como ser a igreja, com a oportunidade de nos reunir num grupo, pensar qual deve ser a nossa contribuição e enviar essa contribuição à Secretaria-Geral dos Bispos. Uma última observação que eu queria compartilhar com vocês é que existe uma grande esperança no mundo sobre esse sínodo. Na América Latina, em novembro, teremos o que chama-se a Assembleia Latino-Americana e do Caribe. É a primeira vez que num continente os bispos não estarão escrevendo o que será
preparado para o resto. É uma conferência não episcopal, mas eclesial. Isso significa que uma porcentagem dos bispos estarão representados por um número igual dos leigos, junto com os presbíteros. Também temos convidado a participantes não católicos e movimentos sociais, que serão 20% dos participantes dessa conferência eclesial. O que isto significa é uma grande mudança na igreja, e que a igreja precisa desta mudança, e isto deve ser uma coisa que acontece com esperança. Nos Estados Unidos, como Hoffman compartilhará, a importância do encontro é também uma coisa a ser levada em conta. Eu convido vocês a ter esperança e a apoiar onde vocês não veem alguma coisa acontecendo na sua paróquia. O documento da 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, Aparecida, é um documento, um texto que aprecia-se muito. O Papa falou que os leigos não só devem discernir, mas tomar decisões na igreja. E isto representa um desafio. Vamos para frente, então, e procuremos criar esta nova maneira de ser uma igreja. Bom, ouvimos então da Kristen e do Rafael, e quando nós pensamos em sinodalidade, talvez muitos de nós tenhamos as nossas suspeitas com relação a isso. Quer dizer, não é assim que nós fazemos as coisas, ou talvez, como a Kristen falou, talvez o Papa Francisco esteja nos convidando para uma forma completamente diferente de ser a igreja e que não está, de fato, mapeada pelos evangelhos ou para qualquer um dos documentos que nós temos. Mas a novidade, na verdade, da sinodalidade está fundamentada no fato de que não é novidade. Quer dizer, se nós tivermos lido o Evangelho e se nós tivermos lido o Segundo Concílio, nós estamos, de fato, vivendo sinodalidade, vivendo de modo sinodal. E como nós fazemos isso? Ou como isso está acontecendo? Um dos exemplos sobre os quais eu gostaria de falar hoje é o dos encontros. Nos Estados Unidos, a Igreja Católica já esteve envolvida em exercícios de sinodalidade há quase meio século. Isso primariamente por meio dos chamados encontros, no contexto da comunidade hispânica. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é: nós estávamos prestando atenção? Porque em muitas dioceses e em muitos locais nos Estados Unidos, nós continuamos tratando a comunidade hispânica como uma comunidade de visitantes, ou uma comunidade temporária que está aqui, mas talvez não esteja amanhã. E isso não é verdade. Os hispânicos são parte constituinte da vida da Igreja Católica neste país. E é na comunidade de latinos que talvez os melhores exercícios da sinodalidade tenham acontecido nos últimos 50 anos. Agora, verdade seja dita, o termo sinodalidade é mais recente e, com certeza, se tornou ou tem sido aplicado de maneira muito mais ampla sob o pontifício do Papa Francisco. Apesar do termo parecer uma novidade hoje em dia, o espírito da sinodalidade, o que a sinodalidade significa, na verdade é algo que já tem acontecido há muitos anos, muitas décadas, na verdade. Agora, se os encontros são exercícios em sinodalidade, eu queria falar um pouco das oportunidades dessas experiências. Nós sabemos que a comunidade latina tem crescido muito nos Estados Unidos e de forma constante há mais de um século, mas principalmente desde os anos 60, a partir de quando o crescimento dessa comunidade tem acontecido de maneira cada vez mais veloz.
E uma das instituições que foram mais impactadas pelo crescimento dessa comunidade foi a Igreja Católica. Bem, nos anos 70, os bispos dos Estados Unidos estavam preocupados, os líderes pastorais estavam preocupados com como reagir melhor às necessidades da comunidade católica latina nesse país. E houve então muitas conversas a respeito disso. E em 1971, uma série de debates começaram a acontecer, principalmente sob a liderança de um padre que havia migrado da Colômbia e estava envolvido no Salam, no processo de Medellín e no ajuntamento de 1968, quando os bispos da América Latina se encontraram não apenas para implementar os ensinamentos e conclusões do concílio, mas para apropriar e ler o concílio pela lente da experiência da comunidade América Latina. Esses padres começaram então a se mover pelos Estados Unidos e viajar pelo país, se encontrando com diferentes líderes. E à medida que eles imaginavam como responder de uma maneira apropriada à evangelização da comunidade deles, eles tiveram a ideia de organizar o encontro. Esse encontro seguiu o padrão dos ajuntamentos que estavam acontecendo na América Latina, que levaram àquilo que aconteceu em Medellín. Esses encontros traziam como novidade que não eram apenas um encontro de especialistas ou somente de bispos ou somente do clero, mas na verdade era uma oportunidade para todos eles se encontrarem com pessoas, principalmente de movimentos de base, que vinham de áreas rurais, áreas urbanas, que são o que hoje nós chamamos as pessoas das periferias, de vidas, de estilos de vidas diferentes. E essas conversas estavam baseadas na escuta, essa ideia de escuta que a Kristen e o Rafael estavam discutindo aqui hoje à noite. Então, em 1972, várias centenas de líderes hispânicos e não hispânicos que trabalhavam com a comunidade latina se ajuntaram justamente para fazer o chamado primeiro encontro dos ministros hispânicos. E nesse ajuntamento, uma das chaves seria ouvir um ao outro, ouvir a vozes diferentes de dentro da comunidade. Agora, naquele primeiro encontro, havia um grande número de padres, além de religiosos, de outros religiosos. Majoritariamente eram homens, e eles perceberam rapidamente que se eles queriam de fato, ou se eles quisessem de fato, um senso mais explícito de encontro, ou do que eles chamavam de experiência sinodal, eles precisavam envolver mais pessoas. E foi isso que aconteceu. Em 1977, houve então um segundo encontro, e esse tinha como foco a evangelização. E foi precedido por um exercício de consulta em meio a essas comunidades de base, paróquias, organizações, e em algum momento passaram a envolver também dioceses e outras regiões, e então houve a reunião nacional. Depois que a comunidade latina aprendeu um pouco mais sobre a metodologia e ficou mais à vontade com esse modelo de ser igreja, e eu queria enfatizar isso, um modelo de ser igreja, em 1983, eles lançaram um processo amplo de consulta, talvez o maior que já ocorreu na Igreja Católica nos Estados Unidos em toda a sua história. 500 mil de hispânicos e não hispânicos foram consultados em todos os níveis da Igreja sobre como responder melhor às necessidades espirituais e de evangelização da comunidade latina. Foi um processo maravilhoso. Foram 2 anos de conversas que levaram ao que é chamado o terceiro encontro do Ministério Latino do Ministério Hispânico em 1985.
Em 1987, as conclusões e recomendações desse terceiro encontro levaram à aprovação de um plano de evangelização nacional para os hispânicos, talvez o primeiro deles aprovado pelos bispos como um corpo ou como um órgão para toda a igreja. E o que nós começamos a ver então foi um modelo de escuta que leva à transformação e que leva a reformas estruturais, porque na verdade após o primeiro encontro e os que se seguiram, o que aconteceu foram reformas estruturais em várias dioceses que criaram escritórios e transformaram outros escritórios para apoiar os líderes, criando espaços de empoderamento para a comunidade latina e não apenas isso, mas que permitiam à comunidade hispânica ter uma voz mais forte. Houve, no fim, 5 encontros, o de 72, o de 77, o de 85, o de 2000 e, mais recentemente, nós tivemos um encontro em 2018. O processo do encontro levou a vários compromissos e eu queria falar sobre alguns deles. Esses encontros foram primeiramente baseados no exercício de consulta de vários níveis que começam nas paróquias e pequenas comunidades e depois vai avançando para dioceses regionais e depois para as nacionais. E é possível ver esse processo principalmente no terceiro e no quinto encontros, em 1985 e 2018. Além disso, os encontros forneciam um modelo de discernimento que sempre começa nas bases. Não é um processo de cima para baixo, é um processo que vai de baixo para cima, em que as comunidades são ouvidas primeiro e os encontros sempre respeitaram os processos de tomada de decisão. E o que eles forneceram foi exercícios de tomada de decisão que são influenciados por esse processo longo de escuta dentro da comunidade. Em terceiro, esses encontros investiram na ideia de delegação. Delegados das paróquias representavam a voz da comunidade nas dioceses. E as dioceses, então, delegariam aqueles que iriam para um nível seguinte e daí em diante. Então, essa delegação era muito importante, porque os delegados não representam interesses particulares, mas sim a voz da comunidade. Nós sabemos que nem todos os membros de uma paróquia poderiam estar em uma reunião nacional, mas que os delegados passaram por todos os processos, foram ouvidos, ou na verdade ouviram e aprenderam. Os encontros forneceram também espaços, tanto grandes quanto pequenos, para que se imaginasse uma forma melhor do que é ser igreja, tanto hoje quanto amanhã. E por fim, os encontros sempre foram exercícios de evangelização. No fim das contas, a igreja existe para evangelizar. Então, os processos foram para imaginar formas melhores de se evangelizar. Em conclusão, há então 3 lições que eu destacaria para os encontros como forma de sinodalidade. A primeira delas é que os encontros são um presente da comunidade católica hispânica, uma comunidade que em grande parte do tempo se manteve à margem da igreja nos Estados Unidos. O Espírito Santo continuou ativo nessas comunidades e compartilhou, inspirou muitas coisas. E nós precisamos tomar posse disso. As dioceses e as paróquias estão imaginando como fazer sinodalidade. Tudo que é preciso fazer é olhar para as comunidades latinas, as pessoas que participaram dos encontros. Nós não precisamos olhar para o mundo corporativo para tentar aprender como fazer uma consulta ou um encontro. Esse é um processo eclesiástico que já foi testado, não uma nem 2 vezes, mas 5 vezes nesse país, há 5 décadas. E a segunda lição que eu destacaria é que essa é uma visão eclesial que enfatiza dimensões de comunhão na vida cristã. Todos os que foram batizados têm uma voz no que diz respeito à
trazer discernimento do Espírito Santo para a igreja. E isso, principalmente nos Estados Unidos, vai contra a cultura, principalmente com relação aos modelos da igreja que são individualistas e elitistas. E por fim, os encontros nos lembram que o discernimento é um processo que leva tempo e ao qual todos nós somos convidados a participar. Isso não é só uma questão de estratégia, não é significado apenas por si só. Os latinos estão há 5 décadas vivendo dessa forma e vão continuar fazendo isso. E é aí que está a beleza desse processo. É o aprendizado de como ser igreja, em um processo que vai levar toda a nossa vida e a vida dos nossos filhos e das gerações vindouras. E essa é a questão. O modelo vai continuar à medida que nós fortalecemos o catolicismo e a vida da igreja nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado. Há tanto que foi dito que nós podemos destrinchar e eu só queria agradecer por nos lembrar de que esse é um processo e que no centro desse processo, como ouvimos de todos vocês, está a escuta, está ser relacional e ser corresponsável pela nossa igreja. Nós vamos agora falar de algumas questões que vão nos ajudar a pensar como nós podemos ser parte desse processo, tanto individualmente como coletivamente. Nós vimos exemplos de todos vocês de como a sinodalidade não é uma ideia nova, principalmente desde o Segundo Concílio, mas nós sabemos também que nem todo mundo está experimentando uma vida sinodal. E não é à toa que o Papa Francisco nos convidou a integrar essa jornada. Vocês poderiam nos dar exemplos ou sinais encorajadores da sinodalidade em ação hoje que nos dê mesmo uma visão prática disso? Porque nós vimos aqui o exemplo dos encontros, que eu acredito apresentam aí um plano muito claro para nós, mas como nós podemos ver sinais disso quando ele dá frutos em uma paróquia ou diocese? E eu deixo aí a pergunta a quem quiser se manifestar primeiro. Well, I think that one of the most beautiful ways to understand synodality is Acredito que uma das maneiras mais bonitas, mais belas de entender a sinodalidade é se a noção da comunidade e a prática da comunidade está em crises, não vamos entender o que é a sinodalidade. Por exemplo, o desafio aqui é como formamos atitudes sinodais, e isto trata de uma nova maneira de repensar o ministério católico, tudo que tem a ver com a formação teológica. Se continuarmos a pensar esta nova igreja com o velho conceito, não será possível. Primeiro, devemos mudar a nossa maneira de pensar. Eu lembro que Pedro Arruc, quando ele falou desta noção de reculturação, ele falou que o que era mais importante era o choque do encontro com a realidade. Se nós não temos esse choque com a realidade, estaremos só projetando o nosso ideal de uma igreja em base à nossa experiência e não estaremos abertos ao que o Espírito está nos levando a repensar e a fazer. Acho que o comentário do Rafael foi lindo. Um comentário difícil de falar depois dele, né? Difícil de seguir. Mas para mim, parte da sua pergunta foi sobre esperança. E eu vi, faz pouco tempo, paróquias e dioceses incríveis, realmente inspiradas por esse processo. E quando as pessoas aprendem mais sobre o assunto, eu vejo energia, eu vejo entusiasmo nelas. E às vezes acho que há se lamentar o fato de que não estamos vendo essas coisas maiores, mais amplas acontecendo de vez em quando. Mas me dá esperança ouvir as muitas e muitas conversas que eu tive no nível diocesano, no nível paroquial, que são conversas que se acumulam.
A maior mudança vem da mudança do nível de base, que eu vejo acontecer em muitos e muitos lugares. Então, eu tento me empolgar com coisas como o fato de que tivemos recentemente um dia do Ministério Diocesano em nossa diocese, e foi uma experiência verdadeira do Espírito. As pessoas saíram de lá super energizadas. E quando as pessoas saem para conversar sobre isso, o assunto se multiplica. O testemunho sempre foi a melhor forma de transmitir, né? Testemunhos autênticos e testemunhos alegres de eventos como esse me dão esperança. Mas eu acho que Rafael está certo. Eu acho que o processo começa como conversão espiritual, ou uma mudança da mente e do coração. E tem algo que é importante notar aqui. Além da comissão teológica, que eu e Rafael estamos, também tem uma comissão de espiritualidade, que está informando o sínodo, também tem uma comissão de metodologia, tem uma comissão de comunicação. Então eu realmente acho que é um processo espiritual, é um processo lento. Eu tenho visto alguns sinais verdadeiros de esperança que eu quero que se espalhem. E se eu puder acrescentar aqui um rápido sinal de esperança, isso me lembra das controvérsias do século IV, quando lemos os livros de histórias e ouvimos, ou os livros de história, e vemos que o açougueiro, o padeiro e as pessoas em todos os lugares estão falando de discussões sobre se Jesus Cristo é verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, coisas assim, sabe? E as pessoas colocavam suas ideias em jogo, sabe? Elas queriam saber mais, e elas tinham suas próprias opiniões, certas ou erradas. E eu vejo algo parecido com a sinodalidade. Essa palavra, até meus filhos, 8 e 10 anos de idade, falam de sinodalidade, porque me ouviram falar sobre sinodalidade e sabem pronunciar sinodalidade e querem saber o que é. Eu vejo pessoas na catequese, nas paróquias, teólogos na mídia católica, todos discutindo a ideia de sinodalidade. Até os detratores da sinodalidade, as pessoas que desconfiam dela. O fato de que essas pessoas estão escrevendo longos artigos que depreciam ou rejeitam a ideia de sinodalidade ou são suspeitas dela, isso é engajamento, sabe? E engajamento é sinal de esperança. Pode falar, pode falar. Se eu puder fazer um comentário aqui, a minha experiência é que quando as pessoas aprendem o que é a sinodalidade, elas ficam impressionadas e elas se atraem pela ideia. E aí vem a pergunta, né? Como evitar que a sinodalidade continue sendo o segredo mais bem guardado da Igreja Católica? Eu acho que tem muita dor, muita decepção, muita fragmentação que a gente vê por aí, que na verdade é um grito das pessoas por entender o que é exatamente a sinodalidade. Então, como podemos tomar este processo e comunicá-lo de forma mais eficaz, ao vivê-lo de forma mais eficaz, né? Esta é a pergunta. E aí uma outra pergunta seria isso. Como tiramos esse conceito da obscuridade? Como realmente comunicamos às pessoas o que é? Qual é o processo? Bom, esse encontro que estamos tendo esta noite é um exemplo disso, né? Vou compartilhar aqui só a minha perspectiva da minha mesa redonda de liderança, da que eu participo. Tem uma série de organizações no país inteiro que entraram em contato dizendo: olha, queremos fazer parte da divulgação das notícias e dos recursos deste processo. Então elas estão entrando em contato. A gente vê esse ímpeto, a gente vê essa dinâmica de dioceses entrando em contato com a gente, procurando orientação sobre como implementar esse processo, o que ele significa. Então eu tenho uma perspectiva de muita esperança, só para dar a minha parte mesmo da discussão. Mas nós temos essa responsabilidade, todos e todas aqui nesta chamada, espero que levem com você a responsabilidade de compartilhar o que estão aprendendo aqui em seu ambiente, porque é assim que disseminamos esse conteúdo. Mas falando um pouco mais sobre a participação, que é um tema do sínodo, né? Comunhão e participação. Como participar? De que tipo de participação o Papa Francisco e os líderes do sínodo dos bispos estão nos convidando a exercer? De que tipo de participação estão falando? Queria ouvir vocês falarem sobre isso. Ouvimos algumas coisas sobre como mandar mensagens às dioceses, à paróquia, se não estiverem participando, mas o que mais? Bom,
Tomando como exemplo o que eu vivi nos Estados Unidos quando estive lá, eu diria que as comunidades latinas não podem continuar a ser excluídas pela igreja anglo-branca. Porque se a sinodalidade deve ser uma conversão para todos nós, essa prática comunal de ter uma missa deve mudar. Não pode ser com os latinos no andar de baixo e o resto dos fiéis na igreja do Zewa. Mudar essa prática mudaria nossos corações e nossas mentalidades e começaria a nos dar esperança. Porque eu acredito, de verdade, que é só através das relações pessoais e da prática comunal de compartilhar que podemos mudar como igreja. Caso contrário, nunca sairemos do campo das ideias. E tenho visto das comunidades da igreja hispânica dos Estados Unidos onde essa esperança existe. Mesmo que haja muitas coisas que vão contra o trabalho dessas comunidades e mesmo que não sejam consideradas como deveriam. Então, a primeira prática de esperança na Igreja dos Estados Unidos poderia ser integrar a realidade intercultural dessa igreja. É a única igreja que está mudando sua identidade devido à sua realidade intercultural. É uma coisa que não está acontecendo em nenhuma outra igreja do mundo nesse momento. Então, é um elemento positivo, um elemento rico que elas têm, e que a gente só tem que valorizar esse elemento e usar como ponto de partida para a nossa conversão como igreja. Alguém mais? Pode falar, pode falar. Sim, eu estava ouvindo a sua pergunta sobre participação e estava pensando, muitos de nós queremos ver as maneiras práticas de fazer isso, né? E definitivamente uma delas é participar dos processos de consulta. E eu queria enfatizar aqui as palavras que Rafael mencionou. Vocês sabem que tem gente dizendo que não tem nada sendo feito na minha diocese, não vejo ninguém tomando iniciativa. Não espere seu bispo, não espere sua diocese. Há uma série de outras formas de fazer isso, tanto individualmente como em grupo, ou o que seja. Mas quanto mais você lê sobre sinodalidade, quanto mais eu olho para esse processo, eu acho que, no final das contas, é um exercício, é um convite a viver nosso chamado batismal. E se por algum motivo não for possível enviar sua carta, suas ideias ao Vaticano, isso não significa que a sinodalidade acabou para você. É uma questão de viver a sua vida batismal. Eu, por exemplo, ensino educação religiosa. Eu queria ver programas de educação religiosa que integrassem modelos de fazer sinodalidade como alunos de crisma. Quero ver, por exemplo, programas de educação infantil falando sobre sinodalidade. Como fazemos isso? Quero ver organização no nível comunitário, em defesa da vida, defesa dos imigrantes, antirracismo. Essas organizações, usando esse arcabouço, essa estrutura de sinodalidade, esse diálogo sobre sinodalidade, não só para abordar os interesses da igreja como comunidade eclesial, mas também a vida cotidiana das pessoas. Acho que temos uma ferramenta maravilhosa para evangelização e para o discernimento, e que essa ferramenta não devia se limitar só a escrever cartas para o Vaticano. E muito poderoso. A gente está começando a receber aqui algumas perguntas. Eu vou deixar algumas para depois, porque algumas dessas têm a ver com o que a gente está falando agora. Uma das perguntas era sobre sentir uma falta de liberdade em termos de compartilhar as suas ideias ou lutando com a teologia que a pessoa entende não é bem-vinda pelos líderes. Então, como ter a confiança para se abrir para o que o Espírito está dizendo? Essa é uma pergunta. E depois, como incluir as pessoas cuja voz não está sendo ouvida de maneira regular? Ex-católicos, freiras, pessoas que se sentiram machucadas. Como nós trazemos essas pessoas para a conversa? Então, são duas perguntas que vocês podem atacar de uma vez só.
Bom, são excelentes perguntas. Em primeiro lugar, eu acredito que a mesa redonda de líderes produziu materiais muito interessantes, inclusive um guia que ajuda as pessoas a entender como realizar uma reunião sinodal. Eu acho que esse guia foi muito bem feito e é muito fácil de utilizar. Então, em algumas formas, algumas das perguntas não são tão complicadas quanto parecem. A questão seria a de convites interpessoais, por exemplo. Quer dizer, como nós, enquanto comunidade, encontramos as pessoas que se sentem excluídas, que eram membros e deixaram a comunidade. Como a gente pode entrar em contato para trazer para a mesa essas pessoas que têm uma abertura sincera ao diálogo de uma maneira acolhedora. Eu acho que parte da escuta envolve também a questão do discernimento. Quer dizer, como nós ouvimos um ao outro e chegamos a uma compreensão do que é que o Espírito nos está chamando a fazer, que talvez as minhas palavras pessoais não apareçam de fato. Eu acho que há alguns recursos muito úteis que nós podemos utilizar, mas acho que o primeiro passo é sempre pensar nessa inclusão radical e como nós buscamos o contato com essas pessoas de modo que não seja só essa câmara de eco das pessoas que já estão aqui no nosso meio. Eu acho que o começo de uma resposta estaria aí. Por favor. Essa questão sobre doutrina é algo que eu ouço com alguma frequência. E eu queria colocar o Rafael na berlinda aqui, porque eu e o Rafael estávamos num grupo que estava discutindo justamente essa questão. E durante muitos meses, com teólogos de vários lugares do mundo. E o Rafael é mais bem versado nessa questão do que eu. Mas eu gostaria de compartilhar uma reflexão sobre isso, especificamente do ponto de vista dos encontros. Cada um dos encontros dos ministros hispânicos que aconteceram desde 1972 resultaram em recomendações. E essas são recomendações sobre a prática na vida da igreja. Evangelização, missas, o contato com pessoas de fora e além da liturgia, obviamente. E há também recomendações que lidam mais com as questões doutrinárias ou questões que são definidas pela igreja como prática ou coisas desse gênero. E são poucas, quer dizer, as recomendações que foram dadas, as preocupações da maior parte das pessoas não estão nesse alto nível doutrinário. E, óbvio, há muitas questões que nós precisamos discutir e há processos dentro da igreja para se fazer isso. Mas a maior parte das preocupações das pessoas com o dia a dia começa, por exemplo, de ser bem acolhedores. Quer dizer, nós queremos boas pregações, nós queremos que os padres se preparam bem, assim como os diáconos, para que nós celebremos na nossa igreja e que a nossa voz seja ouvida na nossa comunidade, que os nossos concílios pastorais não sejam espaços de conselhos apenas para serem ouvidos, mas respeitados. Então, eu vou deixar a questão doutrinária para você, Rafael. Eu acho que, com relação ao sínodo, nós temos também que ter essa visão mais ampla, porque o sínodo não vai mudar a igreja de um dia para o outro. A questão é, nessa época em que nós vivemos, esta instituição está levando a sério os problemas com os quais tem que lidar. Ainda que nós ainda não tenhamos, no fim, todas as respostas que nós esperamos, essa intenção por si só de revisar a instituição já é uma vitória, dado o que nós vivemos nos últimos anos. Então, um dos compromissos que todos nós podemos assumir nas nossas
comunidades pequenas ou universidades ou em qualquer lugar onde nós podemos servir e exercer a nossa vocação, é reunir um grupo e pensar juntos como nós podemos contribuir e oferecer aí essas ideias. E eu sei que às vezes nós nos frustramos com a nossa comunidade em algumas paróquias e que algumas pessoas não são ouvidas pelo pastor ou não querem se integrar, mas eu sou uma pessoa que gosta de pôr a mão na massa. Então, se você fecha uma porta, eu prossigo até encontrar outra aberta. E eu acho que a gente não pode perder a esperança, nós não podemos depender do pastor, do bispo. Eu acho que a minha voz tem a mesma dignidade daquela do bispo ou do padre. Então, se eu me sinto diminuído porque eu não sou ouvido numa comunidade, eu tenho o direito de ir para uma outra comunidade ou de construir a minha própria. E eu queria dizer que os valores mais positivos que eu aprendi pessoalmente durante a pandemia é que as pessoas encontraram formas de ter um relacionamento mais comunal com as pessoas do que nas suas próprias paróquias. Então nós temos essa oportunidade agora. A gente tem essas janelas do Zoom. Nós podemos agora ir para os nossos espaços locais e pensar juntos como nós podemos contribuir. E tudo isso é para dizer que nem todas as nossas expectativas vão ser supridas e a gente vai sentir que agora, pelo menos a igreja levou a sério a questão de se revisar, de rever as suas questões como instituição, o que era impossível 20 anos atrás. Então agora essa é uma porta que está aberta para todos nós. Isso me traz tanta esperança. Há um desejo de ouvir um pouco mais e entender como essa noção de uma questão sinodal altamente participativa, nós todos temos esse chamado batismal. Então a questão é renovar a hierarquia, o que está sendo mudado, o que está sendo reautorizado. Olha, um comentário que eu traria seria que, da maneira mais verdadeira, hierarquia quer dizer ordem, dar ordem para que os dons possam florescer. Então eu acho que há uma diferença entre ser hierárquico e ser clerical. A Igreja Nacional precisa de estruturas para que todas as vozes possam ser ouvidas dentro da igreja. E sem estrutura, nós viveríamos num caos e não haveria participação na sua capacidade mais ampla, por assim dizer. Então eu acho que a questão é como são essas estruturas, que cara tem essas estruturas. E nos Estados Unidos a gente desconfia muito das instituições. Mas, dito isso, como a gente pode voltar ao propósito original da hierarquia? Como a gente pode ter essa ideia da pirâmide invertida, onde a autoridade é entendida como o serviço e que, como líderes, nós estamos tentando promover estruturas que levam ao compartilhamento em vez de obscurecer essas questões. Para mim, a hierarquia, no sentido de ordem, é muito importante dentro da igreja. A questão é como nós renovamos a hierarquia e restauramos essa visão de servir um ao outro. Quer dizer, eu quero separar isso, quero separar o clericalismo e a hierarquia. Eu acho que a hierarquia é importante e é importante não sobrepor esses termos. Eu concordo plenamente e eu acho muito importante entender essa distinção, porque a gente não quer jogar tudo isso fora, não é? E acho que a questão mais importante que está surgindo para as pessoas na questão clerical é como a gente pode deixar esse processo sinodal florescer. Eu acho que é isso que a gente quer discutir aqui, mas essa distinção ajuda bastante.
eu queria trabalhar um pouco nessa distinção que a Kristen fez e que é tão importante. Eu queria também destacar o fato de que o clericalismo não trata apenas dos líderes. Eu acredito que a sinodalidade é isso, esse processo da sinodalidade. Na verdade, deixa eu dar uma lição de casa para todo mundo. Vamos para casa e ler Lumen Gentium. Acho que todo mundo, antes de começar qualquer tipo de discussão sobre sinodalidade, precisa ler Lumen Gentium e compreender a definição da igreja como povo de Deus. Se nós começarmos a partir daí, sinceramente, eu acho que nós vamos começar a entender e, de fato, apreciar o que é a sinodalidade. É um documento tão bonito e define todas essas questões de maneira tão bonita. Então, a sinodalidade trata da reforma dos corações. Ela começa com a conversão do coração e não de estruturas. Se nós continuarmos apoiando estruturas ou ideias que vão de encontro ao Evangelho ou da maneira mais saudável de ser igreja. Eu acho que é por aí que nós devemos começar. Nós precisamos estar muito mais bem informados na teologia da igreja. Nós falamos da igreja e nós fazemos isso de uma maneira que esteja de acordo com o Segundo Concílio e que nós todos possamos estar ali no mesmo ponto. Eu gosto muito dessa distinção com o clericalismo, porque quando nós falamos disso, nós falamos de poder e de como o poder é exercido na igreja ou em qualquer outra instituição. Para dar alguns exemplos práticos, se dentro de uma instituição você não tem o que a Kristen falou no início, essa igreja global, que o Rainer entendeu depois do concílio, e se nessa instituição você não tem esse representante de todas as culturas, e você não puder fazer parte dessa instituição, você vai estar exercendo o poder ali de uma maneira muito errada, porque você vai priorizar o seu grupo em detrimento de outros. E a gente fala de clericalismo, mas numa instituição pode haver mais clericalidade nos orçamentos, por exemplo, porque um grupo não tem orçamento nenhum e outro grupo tem um orçamento muito grande para os seus projetos. Então, o clericalismo não trata apenas dos bispos e dos padres, mas da estrutura da igreja e como essas estruturas funcionam, como nós exercemos poder, que tipo de decisões nós tomamos para sermos povo de Deus. E isso é o que o Hoffman estava falando sobre Lumen Gentium. Se nós queremos acreditar na sinodalidade, nós precisamos entender Lumen Gentium, porque essa ideia não vem do Papa Francisco. Nós fomos lembrados várias vezes no último mês que ele vem do Segundo Concílio do Vaticano. Mas se a gente não entende essa teologia que vem do Lumen Gentium, como nós vamos falar sobre isso? Na América Latina, um dos tópicos-chave na teologia é o Segundo Concílio do Vaticano. Por que não é assim em todas as faculdades de teologia do mundo? Então eu acho que a gente se desligou do Segundo Concílio e nós agora estamos pagando ou vivendo as consequências disso. E o que nós temos agora é a oportunidade de renovar, de mudar de caminho e voltar para as nossas fontes. Eu digo isso como um exemplo. Essa é a primeira prática dos milênios. Havia esse documento que ele recebeu o conselho do presbiterato, mas depois precisou construir consenso com todo o povo de Deus. Então, mesmo que ele tivesse o melhor conselho, mas não conseguisse consenso, ele não conseguiria tomar uma decisão. Então, eu acredito que essa moral está no Lumen Gentium, no segundo capítulo. O que nós precisamos é entendê-lo, estudar e se aprofundar nessa questão.
Bom, a sua fala gerou aqui muitas perguntas, o que é maravilhoso. Se você que nos assiste ainda não sentiu a liberdade de mandar a sua pergunta, pode fazer isso pelo chat, nós estamos monitorando tudo aqui. Uma das perguntas que chegaram tem a ver com a tentativa de entender o escopo do sínodo. O que está de fora do escopo do sínodo? Alguma coisa fica aí de fora dessa discussão? I think what we may not be looking at is to understand the word process. Acho que uma das coisas que a gente pode não estar fazendo é entender a palavra processo. Porque nós entendemos a igreja só como um encontro e nós esperamos o resultado no dia seguinte. E se uma cultura depende apenas do que é imediato, nós não vamos entender nem mesmo o trabalho da conversão. Eu acho que para alterar, para mudar a lógica da compreensão de eventos como simplesmente reuniões, encontros para um período de tempo e que depois vão gerar um livro, a gente perde a lógica desses processos. Mas esses processos querem dizer que nem sempre eu vou ter aquilo que eu queria, nem sempre vou ter a minha expectativa atendida. Então é preciso ter esse discernimento em conjunto e chegar a um consenso. Essa é a chave da sinodalidade. Se nós começarmos a construir uma cultura eclesial de consenso, nós podemos dizer que nós estamos dando os primeiros passos nessa transformação que nós estamos buscando. Mas se nós não acreditarmos em processos e estivermos somente buscando a eficiência do mundo corporativo ou administrativo de entender essas estruturas, a gente está perdendo tempo na nossa reflexão sobre a renovação da igreja. A questão é o processo, é se sentar juntos e pensar do que pode ser feito diferente e chegar a um consenso com as pessoas. Uma vez que a gente fizer isso, nós vamos perceber que uma nova forma de ser igreja é possível. É assim que eu convido a toda a igreja dos Estados Unidos, porque eu vivia em uma comunidade hispânica que celebrava e vivia a experiência da comunidade. E a comunidade onde estavam aqueles hispânicos, havia também a Eucaristia de outras culturas, de católicos brancos americanos que se juntavam a eles e tinham comunhão com eles. Então, se nós não tivermos essa prática de se deixar ser chocado pelo outro, eu acho que nós jamais seremos uma igreja ideal. Bom, eu acredito que tudo isso que o Rafael disse foi maravilhoso. Eu só destacaria, e você fala de maneira tão bonita sobre os processos e de o quão longe isso pode alcançar. Eu acho que todos os processos na igreja deviam ser sinodais. E, de certa forma, eu acredito que não tem nada de fora da discussão. É, de fato, uma conversão da igreja para uma vida dessa forma, que afeta tudo dentro dela. Eu estou tentando pensar aqui em um exemplo que talvez estivesse além da discussão, mas a questão é justamente essa, é como a igreja vive em conjunto. E, de certa forma, essa é a beleza da sinodalidade, mas às vezes eu acho que também é o que traz mais dificuldades. O escopo é tão abrangente que às vezes é difícil, como o Rafael disse, reconhecer ou escolher estar em paz ou para progredir. É difícil conseguir entender todo o contexto, eu diria. Acho que o mais empolgante das perguntas que a gente está vendo aqui é que está muito claro que as pessoas nesse webinário querem muito fazer parte desse processo e estão engajadas e entusiasmadas com as possibilidades para a igreja. E o que eu estou vendo aqui com relação aos temas das perguntas é a questão prática com relação às barreiras que eles estão enfrentando para
trazer isso. Alguns estão falando de questões específicas e outros de forma mais geral, mas uma pessoa diz aqui: eu vejo entusiasmo de todos os lados, os membros da paróquia têm medo da diferença, eles parecem não querer participar. Como a gente consegue motivar essas pessoas, já que eles não têm controle das chaves do prédio? Quer dizer, há essa visão tão bonita do que poderia ser, e nós temos o coração aberto, mas aí a gente está encontrando portas fechadas em alguns desses casos. O que vocês podem dar em termos de esperança, ou inspiração, ou direção, quando as coisas parecem difíceis, principalmente quando a liderança não quer participar, ou talvez até tá sentindo, as pessoas estão sentindo que há divisão, que divisão está sendo criada. Bom, eu vou falar um pouquinho do lado mais prático e vou deixar a Kristen e o Rafael falarem aí no nível mais teológico. O catolicismo nos Estados Unidos da América continua a agir e a viver e a pensar como uma comunidade muito mimada. Nós temos muitos padres, tivemos muitos padres nos últimos 70, 80 anos. E por algum motivo, nós nos tornamos extremamente dependentes de eles abraçarem algo ou não. Mas se você for para a América Latina, para a África, para a Ásia, onde em muitos lugares há um padre para 100 mil católicos, as pessoas mal podem esperar para que um padre comece o que quer que seja. Claro, nós respeitamos e valorizamos os padres, que o fato de eles terem um papel na comunidade e os bispos um papel na diocese, sem dúvida. Mas a minha abordagem seria: vamos começar com um convite. Não vamos esperar que o padre convide a comunidade a participar do processo. Por que não chegar para o padre e dizer: padre, nós podemos ser parte dessa conversa? Talvez se o padre tenha uma outra percepção, ou uma outra intenção, ou um outro viés, bom, você não precisa esperar que o bispo inicie esse processo. Você é um cristão batizado. Eu não estou te incentivando a sair e começar a sua própria igreja. Eu estou incentivando a começar um processo de reflexão com outros cristãos batizados como você. E é aí que a dualidade começa. Deve haver esse elemento do convite, mas a gente precisa parar de pensar nesse processo como algo que vem de cima para baixo. Ele deve acontecer de baixo para cima. E, mais uma vez, eu só queria destacar o fato de que a gente não pode depender demais do clero, porque é parte dessa clareza que essa mentalidade, às vezes, se torna um empecilho para esse processo. Kristen, Rafael, vocês têm mais a acrescentar? Eu acabei de me lembrar do Runner, que falou algo depois do conselho que é muito válido. Ele diz: quando nós, como igreja, nos esquecemos como orar juntos, viver juntos, compartilhar um com o outro e discernir quando a gente fala um com o outro, a gente perde noção do que é ser igreja. E é isso que está acontecendo hoje. Nós sabemos que é uma possibilidade, eu entendo a dificuldade, mas o que o Hoffman estava dizendo é justamente a questão. Se nós queremos uma igreja sinodal, nós não queremos que a igreja viva ao redor ou à beira da saia do padre. Nós perdemos noção de que da nossa teologia do nosso batismo. Quando nós usamos a água no batismo, é como se nós estivéssemos sendo incorporados a uma instituição. Mas não é só isso. Tem a ver com a dignidade do cristão como sujeito da igreja. Então eu tenho todo o direito, e não somente o dever, mas eu tenho o direito na igreja de encontrar a minha comunidade, de construir uma comunidade em volta da palavra de Deus. E com essa experiência, juntamente com outros, em uma comunidade menor, eu consegui experimentar, nós podemos encontrar algo ali. Eu pude experimentar isso aqui na Venezuela,
comunidades pequenas que foram e são onde a vida se encontra. E nós agora estamos passando por 2 processos na América Latina em que as paróquias estão sendo reformadas, sem pensar de uma mera renovação, mas a renovação, a reforma de uma instituição no que quer dizer ser paróquia. O arcebispo de Lima e o Instituto Pastoral Nacional tem falado muitas vezes no tópico de nós precisamos reformular o modelo da paróquia. E qual seria a base dessa reforma? As comunidades menores, os grupos menores. Então, o Ratzinger disse antes do concílio, e depois ele alterou isso, mas depois o Runner disse depois do concílio, o futuro do cristianismo está nas comunidades pequenas. Nós temos que aceitar, porque esta é uma transição, positiva. E Kristen, esta será já no final. Kristen, o seu microfone está fechado. Eu acredito que isto é uma muito boa pergunta. Eu estava numa reunião com algumas pessoas a semana passada que comentavam que havia pessoas na sua diócese que eram muito renuentes, que tinham receio enquanto ao sinodal. E isso me levou a me perguntar e a procurar entender por que é que eles tinham medo. Ninguém está me orientando de onde este receio. A ideia do Hofsmann de não esperar ao sacerdote, de não esperar que o processo sinodal vai chegar de cima para baixo, é muito sábio. Devemos saber escutar e não podemos supor de por que o sacerdote possivelmente não esteja interessado, necessariamente é a ideia correta. Devemos ouvir também a pessoa na paróquia com a qual temos os maiores conflitos ou desacordos, né, nos últimos anos. E por que devemos escutar. Eu só posso refletir sobre a minha própria experiência aqui, procurando entender por que essa pessoa tem essa impressão, quando a experiência minha do processo sinodal é tão diferente. E, nesse processo do diálogo, eu acredito que os dois podemos mudar, os dois podemos ser transformados. Eu não quero exagerar no meu optimismo, mas o valor do processo pode ser difícil de aceitar, mas começar com ouvir e entender por que essa resistência pode ser uma parte importante dessa sinodalidade. O processo no qual nós participamos com esse reflexo e cada um de nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo para entender o que significa esse processo para nós e na vida da igreja. Temos uma oportunidade aqui de trazer uma certa inclinação, uma certa postura, uma maneira de ser. Quanto mais podemos fazer isso, mais esperança podemos trazer, mesmo se não houvesse um sínodo. Obrigados a vocês todos por nos ter ajudado a entender. Haviam tantas perguntas, Casey, maravilhosas, que eu não consegui, que não conseguimos responder, mas o seu entusiasmo e a dedicação nessas perguntas que estamos vendo, há muitas perguntas sobre a questão da inclusão de pessoas que historicamente foram marginalizadas, a inclusão de pessoas que não se consideram mais católicos. E parte desse processo está nos desafiando nesse sentido também. Eu rezo para que isto possa nos ajudar a ir para frente, a avançar. Com isto, obrigada a todos vocês e Casey vai nos acompanhar agora numa oração. Obrigada mais uma vez aos nossos panelistas e aos
200 e mais pessoas, as 200 e mais pessoas que nos acompanharam hoje à noite. Agora, no fechamento do nosso momento juntos, também isso é o início de outra coisa. Eu vou aqui citar o Papa Francisco, vale a pena ler. Lembramos que a finalidade, o propósito do sínodo e, portanto, desta consulta não é simplesmente a produção de documentos, senão fazer que possam nascer os sonhos, suscitar profecias e visões e fazer que as esperanças floresçam, estimulando a confiança, cuidando dos ferimentos, criando relações, ressuscitando também a esperança, fortalecendo os nossos corações e dando mais força para as nossas mãos. Isso é o chamado ao nosso discernimento. Convido todos vocês a fazer esta viagem juntas, como diáconos desse discernimento, onde vocês estejam, nas suas comunidades e nas suas paróquias. E vou convidar agora a ele a compartilhar no chat algumas maneiras muito específicas de como participar. Teremos 3 retiros em dezembro, para poder orar juntos nesta época do advenimento. E em janeiro, participemos desta viagem juntos para chamar, para aprender juntos como faremos isso. Várias das perguntas hoje foram sobre o que faremos para ter certeza de que as vozes dos marginalizados estejam interessados. E essa pergunta é uma pergunta que nós devemos fazer cada um. Devemos nos perguntar como vamos incorporar e incluir aqueles que estão excluídos hoje, como seremos criativos, como confiaremos no Espírito para nos guiar. Queremos nos preparar espiritualmente nesse retiro do advenimento e queremos criar uma comunidade para praticar isso de uma maneira contínua juntos. Nesta fase de ouvir, de escutar, que será do começo de junho, desde agora até junho do ano que vem. E também, se vocês consultam o sítio internet da usccb.org/synod em inglês, podem ver informação todas as semanas sobre as nossas atividades. Obrigada aos nossos maravilhosos panelistas, agradecemos e peço que ele agora nos acompanhe em oração. Pedimos com esta benedição que a visão de Jesus para todos os povos, o reino de Deus, nos inspire para caminhar juntos. Que o Espírito Santo guie a nossa fala corajosa e a nossa capacidade para escutar. Que o amor do Senhor nos acompanhe hoje, à noite e para sempre. Amém. Amém. E obrigados a todos os que completaram o registro hoje à noite e agradecemos a sua participação hoje à noite.